Alzheimer, a doença neurodegenerativa que rouba memórias. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, que piora com o tempo e afeta o funcionamento do cérebro. É a forma mais comum de demência, atingindo milhões de pessoas no mundo todo. Sintomas: o Alzheimer se manifesta de forma gradual e lenta, sendo os principais sintomas perda de memória recente, dificuldade para lembrar de acontecimentos recentes, como o que comeu no café da manhã ou conversas que teve no dia anterior, repetição frequente de perguntas ou histórias. A pessoa pode perguntar a mesma coisa várias vezes ou contar a mesma história repetidamente. Dificuldade para resolver problemas e tomar decisões. Tarefas cotidianas como cozinhar, pagar contas ou se locomover podem se tornar complexas. Desorientação no tempo e no espaço. A pessoa pode se perder em lugares familiares, esquecer a data ou a estação do ano. Alterações de comportamento e personalidade. Irritabilidade, apatia, mudanças de humor e agressividade podem surgir. Dificuldade para se comunicar. A pessoa pode ter problemas para encontrar as palavras certas, compreender a linguagem ou se expressar com clareza. Causas. A causa exata do Alzheimer ainda é desconhecida, mas acredita-se que esteja relacionada ao acúmulo anormal de proteínas no cérebro, como a beta-amiloide e a proteína tau. Fatores de risco. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver Alzheimer, como idade. O risco aumenta a partir dos 65 anos. Histórico familiar. Pessoas com parentes próximos com Alzheimer têm maior risco. Genética. Alguns genes estão associados a um maior risco da doença. Doenças cardiovasculares. Hipertensão, diabetes e colesterol alto podem contribuir. Sedentarismo. A falta de atividade física é um fator de risco. Depressão e baixo nível de escolaridade também podem estar relacionados. Alzheimer, a doença neurodegenerativa que rouba memórias. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, que piora com o tempo e afeta o funcionamento do cérebro. É a forma mais comum de demência, atingindo milhões de pessoas no mundo todo. Sintomas: o Alzheimer se manifesta de forma gradual e lenta, sendo os principais sintomas perda de memória recente, dificuldade para lembrar de acontecimentos recentes, como o que comeu no café da manhã ou conversas que teve no dia anterior. Repetição frequente de perguntas ou histórias. A pessoa pode perguntar a mesma coisa várias vezes ou contar a mesma história repetidamente. Dificuldade para resolver problemas e tomar decisões. Tarefas cotidianas como cozinhar, pagar contas ou se locomover podem se tornar complexas. Desorientação no tempo e no espaço. A pessoa pode se perder em lugares familiares, esquecer a data ou a estação do ano. Alterações de comportamento e personalidade. Irritabilidade, apatia, mudanças de humor e agressividade podem surgir. Dificuldade para se comunicar. A pessoa pode ter problemas para encontrar as palavras certas, compreender a linguagem ou se expressar com clareza. Causas. A causa exata do Alzheimer ainda é desconhecida, mas acredita-se que esteja relacionada ao acúmulo anormal de proteínas no cérebro, como a beta-amiloide e a proteína tau. Fatores de risco. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver Alzheimer, como idade. O risco aumenta a partir dos 65 anos. Histórico familiar. Pessoas com parentes próximos com Alzheimer têm maior risco. Genética. Alguns genes estão associados a um maior risco da doença. Doenças cardiovasculares. Hipertensão, diabetes e colesterol alto podem contribuir. Sedentarismo. A falta de atividade física é um fator de risco. Depressão e baixo nível de escolaridade também podem estar relacionados. Diagnóstico. Não existe um único exame para diagnosticar o Alzheimer.
O médico geralmente se baseia no histórico clínico, avaliação cognitiva, exames de sangue e de imagem do cérebro, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, para chegar ao diagnóstico. Tratamento. Infelizmente, não existe cura para o Alzheimer. No entanto, existem medicamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Outros tratamentos não farmacológicos, como terapia ocupacional, fisioterapia e atividades cognitivas, também podem ser benéficos. Prevenção. Embora não haja uma forma garantida de prevenir o Alzheimer, alguns hábitos de vida saudáveis podem ajudar a reduzir o risco. Manter uma dieta equilibrada e rica em frutas, legumes e verduras. Praticar atividade física regularmente. Estimular a mente com atividades cognitivas como leitura, jogos e palavras cruzadas. Controlar o peso corporal. Manter a pressão arterial e o colesterol sob controle. Evitar o tabagismo. Manter uma vida social ativa. Conclusão. A doença de Alzheimer é uma doença séria e devastadora. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Pesquisa e esperança. A pesquisa sobre o Alzheimer está em constante evolução. Novos medicamentos e terapias estão sendo desenvolvidos, o que traz esperança para o futuro.